Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos ao Física Dedicada, que está aqui para facilitar o seu aprendizado. E hoje vamos falar sobre notação científica, que é uma ferramenta que utilizamos bastante no estudo de Física. Como você certamente assistiu à aula de potenciação, não vai ter dificuldade nenhuma em entender notação científica. Mas antes disso, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para ficar informado sobre todos os vídeos publicados aqui no canal. Então vamos lá! Notação científica é a escrita de um número utilizando sempre uma potência de base 10. Na física, ela serve para escrevermos números muito grandes, como o diâmetro da Terra, por exemplo, que é de aproximadamente 12.742.000 metros. Ou um número muito pequeno, como o diâmetro de um átomo de hidrogênio, que é de aproximadamente 0,00000000106 metros. Então, realmente, seria muito complicado estar escrevendo esses números grandes ou muito pequenos. Até para falar, torna-se complicado. A notação científica vem para facilitar esse processo de escrita e, consequentemente, facilitar os cálculos. Vamos tomar, por exemplo, o número 200. Eu posso escrever 200 de várias formas diferentes. Por exemplo, 200 é a mesma coisa que 20 vezes 10. 200 também é igual a 2 vezes 100. Eu sei que 100 corresponde a 10 ao quadrado. Então, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado. Agora, vamos pegar o número 3.000. 3.000 também pode ser escrito de várias formas diferentes, como, por exemplo, 3 vezes 1.000. Mas eu sei também que 3 vezes 1.000 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao cubo, pois 1.000 é 10 ao cubo. Todos esses números aí estão corretos. Os três iniciais representam 200 e os dois últimos representam 3.000. No entanto, apenas dois estão em notação científica, que é justamente 2 vezes 10 ao quadrado e 3 vezes 10 ao cubo. Em resumo, para que o número esteja em notação científica, ele deve ser escrito da seguinte forma: A vezes 10 elevado a n. Todo número escrito dessa forma ele está em notação científica, desde que A seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, para que o número esteja em notação científica, o número que multiplica a base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Então, 2 vezes 10 ao quadrado está em notação científica porque 2 é maior que 1 e é menor que 10. 3 vezes 10 ao cubo está em notação científica porque 3 é maior que 1 e menor que 10. Já o expoente n, ele precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros. Já o expoente, aqui representado pela letra n, ele precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros. Isso significa que o expoente n ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Bom, mas como escrever um número em notação científica de uma forma fácil? Eu vou dar para vocês aqui 3 passos como escrever o número em notação científica. Vamos tomar como exemplo o número 78.000. Vamos seguir os 3 passos para colocá-lo em notação científica. O primeiro passo. Olha, antes de tudo é preciso saber que todo número tem uma vírgula. Às vezes não aparece. Quando essa vírgula não aparece, geralmente está no final. Então, o primeiro passo consiste de pegarmos essa vírgula e colocar em um lugar desse número, onde ele fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para o número 78.000, eu vou colocar essa vírgula entre o 7 e o 8. Os zeros aqui não é preciso colocar. Então, ficou 7,8. O que era 78.000 ficou 7,8. O segundo passo consiste em escrevermos a base 10. Esse é o momento mais fácil. Ou seja, é só na frente do número que achamos o 7,8, escrevermos a potência de base 10. E agora, o terceiro e último passo. Esse é o momento mais importante.
é o momento que você vai contar quantas casas a vírgula se deslocou. E esse valor será o expoente. Então, percebemos que a vírgula saiu desse ponto e foi até o 7. Ou seja, ficou entre o 7 e o 8. Então, agora é só escrevermos 7,8, que foi o primeiro passo, vezes 10, que foi o segundo. E agora é só contar o número de casas deslocado pela vírgula, que neste caso aqui foi 1, 2, 3, 4 casas. Esse 4 será o expoente da potência. Então, 78.000 em notação científica ficou 7,8 vezes 10 à quarta. Observe que 7,8 é maior que 1 e menor que 10. Então, está correto. Observe que a vírgula se deslocou da direita para a esquerda. Isso faz com que o expoente fique positivo. Se fosse ao contrário, o expoente ficaria negativo. Se tivéssemos, por exemplo, 0,005, como ficaria este número aí em notação científica? Então, usando os 3 passos que foi mostrado anteriormente, vai ficar. Primeiro, vamos deslocar a vírgula e colocá-la em um ponto do número onde ele possa ficar maior do que 1 e menor do que 10. Então, se eu colocar vírgula neste ponto, fica 0,05, é menor que 1, não serve. Se eu colocar vírgula neste ponto, fica 0,5, é menor que 1, não serve. Então, vou ter que deslocar a vírgula mais uma casa para a frente do 5. 5 é maior que 1 e menor que 10. Então, no primeiro passo, eu escrevo 5. O segundo passo é só escrever a potência de base 10. Então, ficou 5 vezes 10. E agora o terceiro e último passo, que é colocar o expoente. Vamos ver quantas casas a vírgula se deslocou. Neste caso aqui ficou 1, 2, 3 casas. Então, esse 3 será o expoente. Então, ficou 5 vezes 10 elevado à terceira. Mas observe que neste caso a vírgula foi da esquerda para a direita. Então, o expoente ficará negativo. Então, 0,05 em notação científica é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3. Se você realmente entendeu esses 3 passos, então você acabou de aprender a escrever o número em notação científica. Agora eu vou mostrar uma coisa importante para vocês. Vamos tomar como exemplo aqui o valor 840.000. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro para vocês que todo número pode ser escrito em uma potência de base 10. Logo, por exemplo, o número 1, ele pode ser escrito como uma potência de base 10, que vai ser 1 vezes 10 elevado a 0, pois 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, 840.000 também tem aqui uma potência de 10 elevado a 0. Qualquer número pode ter essa potência, 10 elevado a 0, pois 10 elevado a 0 é igual a 1. 840.000 vezes 1 é o próprio 840.000. Então, só que esses 10 elevado a 0, ele não precisa aparecer. Não vamos sair por aí escrevendo 10 elevado a 0 em todos os números. Não é necessário. Mas sabemos que ele existe e ele está lá. Se quisermos escrever, não vai alterar em nada o valor, pois o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, diante desse destaque, eu quero mostrar para vocês algo interessante. Observe aqui, ó. Se eu pegar deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, significa que eu estou aumentando 1 no expoente. Então, esse valor ficaria assim, 84.000 vezes 10 elevado a 1. Se eu deslocar 2 casas, ficaria 8.400 vezes 10 elevado a 2, pois dessa vez agora foram 2 casas. Se eu deslocar mais uma casa, vai ficar 840 vezes 10 elevado à terceira. Se eu deslocar mais uma casa, ficaria 84 vezes 10 elevado à quarta. E para finalizar, se eu deslocar mais uma casa, fica 8,4 vezes 10 elevado à quinta. Isso é muito importante você entender. É tanto, se você quiser continuar deslocando mais casas, você pode continuar. O importante é cada casa que você deslocar, aumentar um expoente. Por exemplo, se deslocar mais uma casa, ficaria 0,84 vezes 10 elevado à sexta. Mais uma casa, 0,084 vezes 10 à sétima. Todos estes valores aqui representam 840.000.
No entanto, apenas um está em notação científica, que é 8,4 vezes 10 elevado à quinta, pois é o único onde o número que multiplica a base 10 é maior que 1 e menor que 10. Só que todos eles estão corretos. Então, você precisa saber manipular essa vírgula. O mesmo aconteceria se fosse ao contrário, com um número menor que 1. Por exemplo, eu tenho aqui 0,0021. Eu sei que tem uma potência de base 10 elevada a zero aqui. Se eu deslocar uma casa para a direita, vai ficar 0,021 vezes 10 elevado a menos 1, pois dessa vez a vírgula foi da esquerda para a direita. Se eu deslocar mais duas casas, vai ficar 2,1 vezes 10 elevado a menos 3. Todos esses valores aí representam 0,0021. No entanto, apenas 2,1 vezes 10 a menos 3 está em notação científica. Isso é muito importante, pois muitas vezes aparece número já em forma de potência e você precisa colocar em notação científica. Como, por exemplo, se eu tiver aqui 400 vezes 10 elevado à quinta. Este valor está em notação científica? Não, pois 400 é maior do que 10. Para ficar em notação científica, a vírgula deveria ficar entre o 4 e o 0, e para isso ela deslocaria duas casas. Então, ficou 4 vezes 10 elevado a 5, mais duas casas que tinha aqui, então ficou 4 vezes 10 elevado a sétima. Então, esse valor aqui está em notação científica. Representa os mesmos 400 vezes 10 à quinta. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma lista de questões para vocês resolverem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, é só deixar nos comentários. Muito bem! Eu espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido. Qualquer coisinha, deixe as suas dúvidas aqui no comentário, pode entrar em contato. Faço questão de tentar tirar todas as dúvidas e poder explicar melhor o conteúdo. Então, até a próxima!